Tá? Bom dia a todos. A lição que nós vamos falar hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós vamos falar dos itens 1 a 5. Na verdade, essa parte, né, do capítulo 9, nós vamos tratar das injúrias e violências. E são 3 passagens do Evangelho de Mateus que vão ser abordadas pelos Espíritos, né, que vão ser comentadas pelos Espíritos. Então, começa assim: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Essa é uma passagem que nós já conhecemos, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os mansos herdarão a terra, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. A gente vai refletir um pouquinho sobre o significado disso, né? E ainda tem mais uma passagem do próprio Evangelho de Mateus, com as palavras de Jesus, que Jesus diz assim: sabeis o que foi dito aos antigos, né? Antigos é Moisés, os profetas, tudo aquilo que veio antes dele, né? Jesus fala: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Jesus fala assim: olha, vocês já sabem sobre isso. Quem matar vai ser réu no juízo, né? Vai infringir a lei. Então, isso vocês já sabem, porque isso já foi falado pelos antigos, pelos profetas, por Moisés, né? Mas eu vos digo mais. Jesus fala: olha, eu estou falando, não pode matar, isso vocês já sabem. Mas eu digo mais: quem se puser em cólera com o seu irmão, ou seja, quem for agressivo com o seu irmão, também será réu no juízo. Então, Jesus está expandindo essa ideia da relação com o próximo, né? Quem falar com cólera, né, quem for agressivo, violento na forma de falar com o seu irmão, também está infringindo a lei. Quem falar raca para o seu irmão, raca era uma expressão que os hebreus usavam, que significava um homem que não vale nada, era uma expressão bastante pejorativa, né, assim, de muito significado para eles. Eles falavam até cuspindo do lado, raca, né? Então, quem ouvia essa expressão estava realmente sendo ofendido pelo outro. Jesus também fala: olha, quem falar assim com seu irmão também vai merecer o castigo, né? Vai ser réu no juízo, é uma transgressão à lei. E quem chamar o seu irmão de louco também será réu no juízo. Então, vamos perceber como Jesus ampliou esse conceito, né, de tratar com o próximo, né? A gente não matar já era uma condição que todo mundo sabia, mas essa forma de falar também, né? Que tudo isso, ele fala que, na verdade, a gente tem que tratar o próximo com mansitude. Ele estabelece que a mansitude, a doçura, a afabilidade, a paciência, isso tudo são aquilo que o verdadeiro cristão deve fazer, né? E o Jesus condena toda expressão descortês para com alguém, né? E ele até ameaça, né, com o fogo do inferno, ou seja, é uma figura alegórica bem forte, né, que está mostrando o quanto isso é prejudicial. Mas ele também deixa claro que a intenção, aí quem vai falar isso são os espíritos, né, a intenção que vai determinar. É claro que você vai falar, às vezes a gente até usa essa expressão: você está louco? Né? Mas é o sentimento que a gente coloca que vai fazer a diferença, né? Então, a palavra carregada desse sentimento ofensivo, desse sentimento contrário à lei de amor e caridade, é que é condenada. Porque a lei do amor e caridade é que deve presidir todas as relações, manter todas as relações entre os homens, que vão permitir a concórdia, a união. Então, olha como Jesus deixa muito claro como é que a gente deve se comportar, né? A gente deve ver o próximo e tratá-lo com doçura, com afabilidade, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente está realmente transgredindo, está deixando de fazer aquilo que Jesus espera da gente, né? E os espíritos nos explicam ainda que depois da humildade perante a Deus, né, nós temos que ser humildes perante Deus, porque a gente não entende ainda esse ser criador, então a gente tem que ter essa humildade perante Deus, mas a gente deve ter também, a primeira lei, depois da humildade perante Deus, a primeira lei é amar, né? É tratar com caridade o próximo.
Tá? Essa é a obrigação de todo cristão. Então, isso ele deixa bem, os espíritos deixam muito claro nessa passagem. E se nós estamos encarnados hoje, né, em 2021, todo mundo acho que já está ciente, né, que nós estamos vivenciando uma passagem do mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Então, a gente está vivendo esse momento de transição. E se nós estamos já nesse momento de transição, é porque nós já tivemos uma vivência muito longa, né? A gente já não foi criado agora, a gente já vem de muito tempo, muitas encarnações. E nessas muitas encarnações, acho que grande parte delas nós vivemos naquela ideia do olho por olho, dente por dente. Acho que grande parte das nossas encarnações do passado, né? O cristianismo tem 2000 anos, a gente ainda não incorporou a ideia do Cristo, né? Do perdão, do amar ao próximo. Então a gente ainda está naquela ideia, né? Do olho por olho, dente por dente. Tanto é que existem muitas pessoas que falam assim, olha, eu não levo desaforo para casa, como se fosse até uma qualidade, né? E o que é não levar o desaforo para casa? É justamente não tratar o outro como aquilo, como da forma que Jesus pede para que a gente faça, né? Com doçura, com afabilidade, com paciência. Né? Esses são os sentimentos que devem ser colocados. Né? As palavras devem ser cuidadosas no trato ao outro, né? Mas não aquele verniz só de aparência, não só o outro que a gente não conhece. Essas palavras, a gente deve buscar essas palavras, né? Esse comportamento, esse sentimento, com todos os outros, inclusive os outros que estão muito próximos de nós. Né? E Jesus ainda fala nessa passagem, né? Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Então, essa parte da forma de tratar o outro, a gente já está claro aqui, né? Então, agora, o que Jesus quer dizer com possuirão a terra? Então, ele diz que a gente deve, ele não falou, Jesus não falou que possuirão o céu, ele diz possuirão a terra. Na verdade, ele não condena a parte material, né, de nós termos esse lado material. Somos encarnados, nós precisamos da matéria ainda. O que a gente não pode fazer é dar mais importância à matéria do que o lado moral, o lado espiritual. Essa é a diferença, né? Todos nós ainda somos seres que necessitamos dos bens materiais porque estamos envoltos na matéria. Mas o que a gente não pode fazer é dar mais valor às coisas materiais do que às coisas morais, né? Porque as nossas riquezas verdadeiras, aquelas que a gente de fato vai levar, são os nossos bens morais, né? E ser manso e pacífico é uma forma de adquirir esses bens morais, né? Então, Jesus diz que os mansos possuirão a terra, porque nós estamos vivendo, como foi falado no início, nesse momento de transição. Então, quem vai ficar aqui na Terra? Quando a gente passar desse mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, que nós estamos nesse momento de transição. Quem que vai realmente ficar? O mundo de regeneração é um mundo onde o bem sobrepuja o mal. Ao contrário do mundo de expiações e provas, onde o mal ainda sobrepuja o bem, onde tem mais mal do que bem. No mundo de transição, nós estamos nessa situação conturbada de passagem, e no mundo de regeneração, que nós vamos atingir, né, o planeta vai atingir, quem que vai ficar? Os violentos? Os que são egoístas? Não, serão os mansos e pacíficos. Aqueles que entendem, aqueles que praticam a lei da caridade e do amor. Então, Jesus também está dizendo que quem vai ficar aqui é só o manso e o pacífico. Os violentos, eles não estarão aqui. E como a gente diz violência, é violência num sentido muito amplo, né? Não é só a violência física de você ir lá e bater, matar. Isso já é a violência política, a violência econômica, né? Aqueles que têm demais, têm o supérfluo muito mais do que precisa, muito mais supérfluo, e do lado daquele que não tem nem o necessário. Então, isso Jesus também fala, que ele promete aos mansos e pacíficos, ele
ele diz que são eles que herdarão a terra, né? Então haverá essa justiça. Então, aquele que explora, aquele que vive além explorando o outro, ele também não estará aqui herdando a terra. Acho que fica bem claro, né, os caminhos que a gente deve seguir, né? E Jesus fala realmente, os mansos e pacíficos, eles serão chamados filhos de Deus, que é lá aquela passagem do começo. Esses serão chamados filhos de Deus. Nós sabemos que todos somos filhos de Deus, mas aqueles que compreendem e praticam a lei do amor e da caridade, eles passam a entender, né? Eles passam a perceber mais, se ligar mais ao Criador. Então, realmente serão chamados filhos de Deus. Haverá justiça, Jesus fala, né? Porque o violento, ele não vai mais conseguir sobrepujar, né? Ele não vai conseguir mais impor a sua violência sobre o manso e pacífico. A gente tem que se esforçar para estar entre o lado dos mansos e pacíficos, né? Porque esses que herdarão a terra. Então, é o que a nossa meta é adquirir essas qualidades para podermos realmente ficar entre os mansos e pacíficos. E aí tem uma passagem que eu vou ler aqui, que está nesse item 5. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal é a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso, a promessa de Jesus se houver tornado a Terra se houver tornado um mundo ditoso, né? Onde o mal não vai mais imperar. Então, é a lei do progresso, eles também falam na lei do progresso. Ou seja, não tem como não chegar a esse mundo de regeneração. A Terra vai chegar, porque é a lei do progresso. Agora, quem vai ficar, aí vai depender da situação de cada um, né? Quem vai herdar a terra, né? E Jesus foi bem claro, quem vai herdar a terra são os mansos e pacíficos. Tá? E aí a gente tem que trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, né? Tudo que está no Evangelho, quando a gente ouve uma palestra, a gente acha que é sempre para o outro, né? Ah, meu marido, meu filho, meu sei lá quem deveria estar ouvindo isso daí, né? Mas nunca é para o outro, é sempre para a gente, né? É para a gente aproveitar, principalmente quem está falando, né? Mais ainda aproveitar. Então, a gente começa a lembrar de fatos, né? Será que eu sou mansa e pacífica mesmo, né? A gente tem essas oportunidades de testar a nossa mansitude, a nossa paciência, todos os dias, né? Aí, por exemplo, um exemplo bem simples, quando toca o telefone várias vezes no dia e você atende e é uma pessoa querendo falar com uma que não é aquele número, né? Aí você diz, não tem ninguém com esse nome, não tem ninguém com esse nome, não tem ninguém com esse nome. Aí na oitava chamada, isso é um fato real, você fala assim, não tem ninguém com esse nome, gritando. Aí você ouve lá do outro lado, nossa moça, não precisa gritar. Aí cai, né, tudo aquilo. Eu vamos deixar assim no genérico, né? Essa pessoa, além de ter tratado muito mal a outra, né, não teve nenhuma de doçura, nada de afabilidade, nada de paciência, ainda julgou aquela que está sendo buscada na chamada, né? Porque fala, puxa, essa pessoa deu meu número, deve ser uma caloteira. Então, olha como a gente tem a oportunidade de ser manso e pacífico todos os dias e perde essa oportunidade, né? Que a gente não exprime aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Então, temos que realmente praticar essa lei do amor e da caridade, temos realmente que presidir as nossas relações, né, com doçura, com afabilidade, com paciência. É isso que se espera de nós, né? Porque nós estamos. É isso que se espera do cristão. E a gente se considera cristão, né? E os espíritos são muito claros quando dizem: olha, está aí no Evangelho. Então, é isso que Jesus vai ensinar. Então, faça, porque é isso que se espera de vocês. Se espera de todos nós, né? Sejam mansos e sejam pacíficos, tá? Porque a lei da caridade, da fraternidade, é a única realmente que vale. E aqueles que são violentos, eles não herdarão a terra. Tá?
Então, basicamente, são essas palavras esse comentário que eu gostaria de fazer, espero que tenha sido útil. Para mim foi bastante útil, porque quando a gente fala, a gente tem que fazer um balanço daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente age, né? Então, a gente encerra pedindo que todos reflitam, né, sobre isso, da importância de sermos mansos e pacíficos, da importância de praticarmos a lei da caridade e das muitas oportunidades que a gente tem no dia a dia para fazer isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, e agora a gente retorna